Amados irmãos, o Senhor que envia mensageiros a proclamar boas novas de paz, é também aquele que nos conduz neste momento, enquanto queremos ouvir a sua palavra, enquanto que o Espírito Santo age por meio da sua palavra, na certeza de que bem-aventurados são aqueles que ouvem esta palavra e aguardam. Por Jesus. Amém. Eu imagino que a grande maioria de vocês, se não todos, já tenham ouvido falar, talvez leram algo a respeito, ou até viram com os próprios olhos algumas coisas relacionadas às regras que envolvem a monarquia. Eu destaco que uma dessas regras existentes é a de que se um novo rei ou uma rainha vai ser coroado, a sua coroação ela é anunciada para todo o reino. Um novo reinado é proclamado. E para fazer isso, algo bem interessante acontece. Mensageiros são enviados a todas as províncias do reino para fazer esse anúncio. Algo parecido também ocorre quando um rei se dirige a determinado lugar, a uma cidade de sua província. É praxe que um mensageiro tenha que ir a um lugar específico, de preferência em um lugar mais alto, à vista de todos, e anunciar de lá que o rei está chegando. Tempos atrás aconteceu algo similar quando a rainha Elizabeth II faleceu e o seu filho Charles III foi proclamado rei. Vários funcionários da realeza foram a diferentes lugares da cidade para ler o decreto de que um novo rei está no governo. A sua vinda, o seu reinado foi anunciado, foi proclamado. Quando nós olhamos para o texto, hoje lido do Evangelho de Mateus capítulo 3, nós podemos perceber algo similar, algo muito parecido. Porque de certa maneira o que Mateus nos registra sobre João Batista é algo muito interessante nesta perspectiva. João Batista, o mensageiro do rei, ele estava proclamando: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. O rei vem aí. João Batista causou um alvoroço bem grande em meio ao povo, tanto que vários moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava. E isso aconteceu porque já se fazia mais de 400 anos que não era levantado um profeta com tais características. O último tinha sido Malaquias. E além disso, o próprio Malaquias, ele anunciou em seu tempo que Deus enviaria o seu mensageiro, que iria preparar o caminho do Senhor e que de repente o Senhor, o renovo justo, viria. O próprio evangelista Mateus também deixa isso bem claro quando ele diz: pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A mensagem de João Batista é uma mensagem de arrependimento e de preparação para a vinda do reino dos céus, para a vinda do rei que estava para chegar. João Batista está entre o Antigo e o Novo Testamento. Sua função era apontar para um novo tempo, para aquele que seria o cumprimento das promessas de Deus, para o verdadeiro descendente de Davi que faria na terra
o que é direito e justo, como ouvimos na leitura de Jeremias. O seu ofício era apontar para aquele que viria a ser o caminho aos pecadores, como nos diz o salmista. Aquele que traria e concederia algo além das perspectivas de todo o povo. Perdão e salvação. O reino dos céus que João Batista estava anunciando era, na verdade, a própria pessoa de Jesus Cristo. O seu governo, o seu reinado. João Batista anunciava a ação de Deus para salvar a humanidade. E este reino chegou. Os magos do Oriente já haviam perguntado anteriormente: onde está o recém-nascido Rei dos judeus? E o próprio Jesus também afirmou: certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. E a Pilatos, posteriormente, ele também disse: o meu reino não é deste mundo. Jesus é o Rei dos reis, o Senhor anunciado, o Rei proclamado. No entanto, esse rei, ele veio de uma forma um tanto inesperada, oferecendo algo diferente do comum. Pois o povo de Deus esperava por um libertador que tivesse riquezas, dinheiro e tantas outras posses, que trouxesse uma paz terrena, que tirasse o espírito bélico daquele contexto onde eles viviam. E esse povo, ele se esqueceu do que os profetas tinham anunciado. Esqueceram-se, por exemplo, do que já dizia o profeta Zacarias: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Eis que o rei vem como um humilde servo, montado em um jumento, em sinal de paz, para conceder o que realmente viria a ser a verdadeira paz. Esse é um rei e um reinado que o mundo não consegue compreender, que o mundo não consegue crer por sua própria razão ou força. E não se enganem, para nós isso também é uma dificuldade. Em muitos momentos a nossa fé também fraqueja, ou nos falta fé para estarmos certos de que realmente toda a autoridade foi dada a este rei, tanto nos céus como na terra. E mesmo assim, com toda a autoridade, com todo este poder, ele ofereceu a si mesmo em sacrifício. Ele ofereceu a si mesmo para morrer. Para tempos em que as pessoas são guiadas por um espírito que as faz pensar que elas precisam mostrar às outras pessoas que são fortes, vencedoras, cheias de bênção. Esse não parece ser um rei a ser seguido. Porque para muitos, esse rei poderia ser considerado um rei fracassado. Um rei que morre. Um rei que oferece a si mesmo em lugar de tantos outros. E é por isso que eu pergunto a vocês: vocês estão cientes disso? Vocês estão cientes de que o rei que vocês confessam, o rei que vocês disseram crer há pouco, ele morreu? E que ele morreu por minha causa?
que ele morreu por cada um de vocês? Vocês também estão cientes, irmãos, de que este mesmo rei que foi morto, ele também foi ressuscitado? De que ele também foi ressuscitado por mim e por vocês? Sim, irmãos. Este é o rei que tem todo o poder e toda a autoridade. Este é o verdadeiro rei, que tem tudo em suas mãos. Este é o verdadeiro rei, que pode dar a sua própria vida e que pode reaver ela para si mesmo. E é por causa deste rei, chamado Jesus Cristo, que Davi pôde suplicar ao Senhor Deus dizendo: lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade revelada neste rei. Um rei que não é tirano, um rei que não vem para esmagar a cana que fumega, um rei que não vem para nos lançar ao inferno, um rei que vem para nos salvar. Por isso, é importante sermos lembrados de que este rei que já veio para trazer a verdadeira paz à humanidade e glória nas maiores alturas, ele também inaugurou um reinado eterno. Sim, ele reina eternamente. Apesar de que isso ainda não acontece de maneira plena. Pois viver neste tempo, neste mundo e com o pecado, ainda traz as suas dificuldades. Porém, o nosso consolo e segurança está no fato de que é o Senhor Deus quem governa céus e terra. Está no fato de que, pelo batismo, nós somos perdoados. Nós recebemos esta paz deste Rei. De que pelo batismo, nós somos colocados para dentro do seu reino, para dentro do seu reinado. O nosso consolo se baseia na esperança gloriosa de aguardar pelo chamado de Deus para entrarmos no seu reino eterno, assim que Jesus, o único e verdadeiro Rei, voltar novamente. Um reino onde não há morte nem dor, onde lobos e ovelhas viverão em paz, leopardos e cabritinhos descansarão juntos, bezerros e leões comerão uns com os outros, e crianças pequenas os guiarão. Amados irmãos, um outro costume comum ao receber um rei, além de todas as saudações, todas as honras, é dar-lhe também presentes. E aqui então novamente eu vos faço uma pergunta. O que você tem a oferecer quando Jesus, o verdadeiro Rei, vier em glória? O que você poderia oferecer a Ele? Vamos tentar oferecer ouro, incenso e mirra novamente? O povo de Deus no Antigo Testamento, ele vivia na perspectiva da vinda de seu Salvador. Hoje nós vivemos na certeza de que ele já veio e que voltará novamente. E por isso, engana-se quem pensa que a mensagem de João Batista ficou para trás. Ela é mais atual do que se pode imaginar. O clamor de Deus segue ecoando por meio de sua palavra. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. João Batista pregava essa mensagem com muita veemência. Há pressa para ele. O rei está chegando e não se sabe nem o dia e nem a hora. E verdade é que nós não temos nada a oferecer a este rei, senão o nosso orgulho, senão a nossa avareza, senão o nosso pecado. Não uma obra em mim mesmo pela qual eu possa me orgulhar.
É o que diz a letra de um hino luterano. E é por causa disso que João Batista faz uma crítica tão severa àqueles fariseus e saduceus, a ponto de chamá-los de uma ninhada de cobras, porque eles não estavam ali por causa de um arrependimento verdadeiro. Sua vontade era ampliar o mérito nas suas obras. Todavia, João Batista chama o povo ao arrependimento. Ele chama cada um de nós ao arrependimento, para que possamos, com o auxílio do Espírito Santo, reconhecer que somos frágeis e miseráveis pecadores e que não temos nada a oferecer a Deus. João Batista nos chama para uma relação de dependência com Deus. Há uma relação de dependência para com este Rei. Ele nos chama a confiar em sua misericórdia e perdão. E nesta confissão, o Espírito Santo age em nós, para que ocorra um arrependimento verdadeiro, para que ocorra uma mudança radical, uma mudança de mente em toda a nossa vida, a fim de procurarmos viver com o auxílio do Espírito Santo, uma vida agradável a Deus, em pensamentos, palavras e ações. O que João Batista faz é nos evidenciar que, ao invés de requerer presentes, o Rei Jesus veio para conceder Ele mesmo presentes sem medida, para conceder aquilo que nós mais precisamos: o perdão e a salvação. Assim Deus nos prepara para a vinda de Jesus Cristo por meio da sua palavra, por meio do batismo e também da Santa Ceia, que são meios pelos quais Ele nos perdoa, dá vida e fortalece na esperança de vivermos neste reino eterno, desde agora e para sempre. Jesus nos prepara, mostrando que Ele veio e que Ele não simplesmente foi embora, mas que Ele continua aqui, que Ele continua presente em nosso meio, que Ele continua ao lado de cada um e que podemos recebê-lo sempre por meio da sua palavra e também com o seu corpo e sangue na Santa Ceia. João Batista também anuncia em sua mensagem que o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo, e que o rei que vem recolherá o seu trigo, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. É uma mensagem necessária, porque o advento ainda não é o Natal. O machado para o corte já está pronto para o uso. Pode ser agora, daqui a alguns minutos, dias, anos, mas certamente ele será usado. E essa palavra então nos adverte para não colocarmos nossa confiança em nós mesmos, para não vivermos de forma desordenada e displicente com a palavra de Deus e a sua vontade, pois só produz bom fruto aquele que está conectado ao Rei Jesus Cristo. E por estarmos conectados com Jesus, receber dele as suas bênçãos, viver sobre o seu reinado, também temos uma tarefa. A igreja que somos nós é hoje, como disse o hino, a voz de Deus que clama no deserto, abrindo estradas retas para o Senhor passar. No mundo em que cada vez desconhece mais o seu Criador, que vive a cada dia de uma maneira mais contraditória à vontade de Deus, nós somos chamados para aproveitar bem o tempo, falar com sabedoria e testemunhar que o Rei está chegando.
Por fim, irmãos, Deus agiu de maneira inesperada, por meio de um rei inesperado. Ele escolhe as coisas simples do mundo para anunciar a sua palavra. E assim também ele escolhe a sua igreja, que não é perfeita, mas é purificada em Jesus Cristo, para proclamar a sua boa notícia, que diz: um menino vem aí, um rei vem aí, o nosso Salvador. O seu nome, ele será conhecido. O seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim. Sim, a verdadeira paz, a paz com Deus. E sim, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Deus está vindo, irmãos. O Rei está chegando. Todos os dias, Ele vem a nós para nos salvar dos nossos pecados. Que Deus guarde e preserve essas palavras no coração de cada um de vocês. Que por meio dessas palavras, Ele fortaleça a fé de cada um de vocês, na certeza de que já agora nós vivemos sobre o seu reinado. Em nome de Jesus. Amém.